Boa noite a todos, boa noite a todas. Né? Sempre um prazer estar podendo conversar com vocês um pouco, poder levar um pouco aí de informação, trocar informações com vocês. Claro que a aula presencial, né, em sala de aula é sempre muito mais produtiva, até porque vocês trazem muitas informações, né? Mas nós estamos num período que a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Pois bem, nós tivemos aí um pequeno contratempo em relação ao vídeo anterior, né, que falava justamente da reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista, conforme alguns doutrinadores mudam um pouquinho a expressão, mas o que nos interessa aqui em relação a essa peça que inicia um processo judicial? Não que tenha só ela, né, a reclamatória trabalhista. Existem outras também que se iniciam procedimentos judiciais, mas a reclamatória trabalhista é a peça onde o cliente né, procura um advogado, um ex-empregado, insatisfeito, né, com algumas situações a respeito daquilo que transcorreu no ambiente de trabalho, e aí propõe uma ação contra esse empregador, contra essa empresa. Pois bem, o que nós temos que nos ater aqui em relação a isso? Para que nós possamos fazer uma reclamação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, primeiro tem que se conhecer o direito material. Eu não posso pedir horas extras se eu não me atenho aos artigos 58 e seguintes da CLT, que vão ditar justamente os horários possíveis a serem feitos. Eu não posso entrar com uma reclamatória trabalhista se eu não tiver conhecimento do artigo 7º, em especial, da Constituição Federal, que elenca lá vários direitos, né, inclusive chamados de direitos fundamentais. Então, nós temos que ter um conhecimento amplo disso para poder desenvolver uma reclamatória trabalhista. Alguns pontos precisam assim ser ressaltados. Um deles é a questão de se liquidar a reclamatória trabalhista. O que quer dizer isso, gente? Quando nós entramos com uma ação, hoje necessariamente você tem que liquidar o pedido, você tem que informar ao juízo exatamente aquilo que você está querendo cobrar. Então, eu estou pedindo hora extra, eu tenho que dizer que eu quero as excedentes à 8ª diária, à 44ª semanal, e que isso equivale a 10 mil reais, que isso equivale a 20 mil reais, a 30 mil reais. Isso é liquidar, é você dar valor ao teu pedido. Hoje é obrigatório em todas as ações que o advogado vem a propor para o seu cliente. Tá? Então, antes nós tínhamos, no procedimento já sumaríssimo, antes da reforma trabalhista, essa obrigatoriedade. Mas no procedimento ordinário não era obrigado. Então, o que via de regra se fazia? Né? Se dava um valor acima de 40 salários mínimos para ação, independentemente de quanto ela fosse os valores que estavam sendo discutidos, para que entrasse no procedimento ordinário. E qual que é a diferença do procedimento ordinário para o sumaríssimo? Nós vamos estar trabalhando com peça tanto no ordinário quanto no sumaríssimo, nós vamos falar mais sobre isso. Mas o ordinário te dá uma possibilidade maior de número de testemunhas. Na hora do recurso, você pode explorar mais algumas teses do que no procedimento sumaríssimo, que é mais limitado. Via de regra, no sumaríssimo, nós temos a audiência una, né? Então, são algumas características aí do procedimento sumaríssimo que nós, agora, algumas delas passou a ter, né, no procedimento ordinário, em especial essa questão da liquidação dos pedidos. Então, aonde que nós vamos encontrar lá a definição daquilo que nós precisamos para a reclamatória trabalhista? No artigo 840 da CLT. Então, vamos ver aqui. A reclamação poderá ser
escrita ou verbal. Então veja, dentro do processo trabalhista ainda se prevê essa questão da oralidade. É um dos princípios, inclusive, do direito do trabalho, o princípio da oralidade. Então ela pode ser formulada verbalmente, como por escrito. É lógico que na prática dificilmente nós vemos alguém chegar no distribuidor e dizer, olha, eu quero dar entrada numa ação, e aí ele lavra um termo e se inicia. Mas isso é possível diante do que a CLT permite. E isso se mantém, inclusive, até porque ainda é possível o ius postulandi por parte do reclamante. O que isso quer dizer? A regra qual que é hoje? Você propõe uma reclamatória trabalhista, você prepara essa reclamatória trabalhista, tal qual vocês fizeram aí, e aí você tem o endereço eletrônico onde você distribui a tua petição inicial. Então, ao distribuir a petição inicial, vai para uma das varas, por exemplo, em Araucária, vai para a primeira ou segunda vara, e aí se inicia o processo laboral, né, onde a empresa vai ser citada, notificada, e vai apresentar sua defesa. Aí teremos audiência, via de regra, uma audiência inicial, depois uma audiência de instrução, aí vai para a sentença. Da sentença cabe o recurso ordinário, antes dele ainda, em algumas situações, os embargos de declaração, nós vamos ver para frente, o recurso ordinário. Esse recurso ordinário vai até o Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso até a 9ª região, que é a de Curitiba. A partir dali, ainda da decisão, né, advém um acórdão, do qual pode caber embargos de declaração também, e aí o recurso de revista, que é endereçado ao Tribunal Superior do Trabalho. Algumas matérias ainda podem ser discutidas no Supremo Tribunal Federal, se versarem aí sobre matérias de cunho constitucional, tá ok? Mas bem, gente, o que nós temos que nos ater? Então, existe essa questão do ius postulandi ainda por parte do empregado. Por mais que isso pareça algo totalmente anormal, né, ainda mais hoje em dia, né, que a vida ela funciona de uma forma muito rápida, muito... se pensar que um ex-empregado vai bater lá nas portas da Justiça do Trabalho e dizer que quer entrar com uma ação, e aí se lavra um termo daquilo que ele está reivindicando, mas ainda existe, pelo menos formalmente falando, isso através lá do artigo 791 da CLT. O artigo 791 da CLT permite que a própria pessoa física chegue até a Justiça do Trabalho e faça a sua reclamação trabalhista sem que haja necessidade de intervenção aí de um advogado. É evidente, né, que eu sinceramente ouvi isso acho que 2 ou 3 vezes aí em 20 anos de advocacia. Então é muito difícil isso acontecer. Mas é claro que em cidades mais distantes, mais para o interior do Brasil, talvez isso ainda possa estar acontecendo, mas não é a realidade, tá? Então nós temos o artigo 840 da CLT, tá? Dizendo que poderá ser escrita ou verbal a reclamação, e sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias, datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º desse artigo serão julgados extintos sem resolução de mérito. Então, aqui já se dá aqueles requisitos necessários para que a reclamação possa prosseguir. Então, vamos ao primeiro deles, a questão do endereçamento.
O que que isso significa? O cliente te procurou no escritório, você deve fazer um bom relatório, questionar tudo o que acontecia, porque muitas vezes o próprio ex-empregado ele não sabe dos direitos dele, né? Às vezes são direitos de uma legislação nova, às vezes são direitos esculpidos na Convenção Coletiva de Trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho. Então, procure fazer o mais completo possível esse histórico daquilo que ocorreu no transcorrer aí do contrato de trabalho. A partir daí, ele vai te dizer e você vai colher documentos necessários para a propositura da ação. A regra qual é? Trabalhou em Araucária? A propositura da ação vai ser em Araucária. Trabalhou em Curitiba? A propositura da ação vai ser em Curitiba. Trabalhou em São Paulo? Da mesma forma para São Paulo. Apesar que nós vamos discutir na próxima semana, houve uma decisão essa semana junto ao Tribunal Superior do Trabalho, em sessão de dissídio individual, onde houve um entendimento de que aonde se firmou o contrato poderia ser proposta ação, tá? Mas isso ainda é matéria de discussão. O que prevalece é que trabalhou em Araucária, você vai dar entrada no teu processo justamente em Araucária. Hoje o processo é eletrônico, né? Então você tem, o advogado tem a sua carteira da OAB, tem o token, você faz o protocolo da sua reclamatória trabalhista eletronicamente. Então não precisa mais, evidentemente, você se dirigir até o fórum, como também não precisa mais, né, você está imprimindo peças, inclusive a petição inicial. Então a assinatura ela é eletrônica, então não há necessidade de impressão e assinar de forma manuscrita, né? Isso não existe mais. Ok? Então você endereça a tua reclamatória trabalhista para o juízo competente. Então trabalhou em Araucária, você vai começar lá, como nós colocamos no exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz. Aí você pode colocar federal, porque a Justiça do Trabalho é federal. Dá espaço, e esse espaço por quê? Porque vai ser distribuída a atuação, ou para a primeira ou para a segunda vara do trabalho de Araucária. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara do trabalho de Araucária, Paraná. Ok? Aí você endereçou, tá correto. Então, vamos partir do princípio que, de repente, o teu cliente está morando hoje em Campo Largo e pediu que você entrasse com a ação em outra comarca que não em Araucária. O que pode acontecer nesse caso? Essa é uma competência relativa. Então, se você deu entrada numa comarca que, em princípio, não é a competente, cabe à parte contrária, à empresa, entrar com a exceção de incompetência em razão do lugar e remeter esse processo para a comarca onde efetivamente ele deve ser julgado. Mas e se a empresa não fizer? Aí prorroga a competência. Prorroga a competência e o processo vai ser apreciado e julgado naquela comarca onde se distribuiu a ação. Ok? Então, você fazendo o endereçamento, nós, na sequência, o que temos? A qualificação das partes. Então, você, como advogado do teu cliente, você vai colocar o nome dele, no exercício que nós demos lá, né? O José dos Anzóis, se ele é brasileiro, casado ou solteiro, a profissão, aí você coloca o número do RG, do CPF, da carteira de trabalho, do piso, quanto mais completo é melhor. A residência dele é importantíssima, ou se tiver um e-mail também pode ser colocado, e inclusive o nome da mãe, né? Por mais que isso pareça até de certa forma esquisito, mas evita aquela questão de homônimos, né? Você pega o nome João da Silva, que é um nome comum, podem existir vários, né?
mas dificilmente, né, vai ter a mesma filiação. Então é importante ser bem completo. Aí você, dando continuidade, vem a presença de Vossa Excelência por intermédio de seu procurador, né, entre parênteses, procuração inclusa, o qual possui escritório profissional. Aí você informa o endereço deste advogado, onde recebe intimações e notificações. Então, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, justamente propor o quê? Reclamatória trabalhista. Aí, em face de quem? Aí você coloca o nome da empresa, pois o nome da empresa passa a qualificar também essa empresa. Então, a empresa, nós demos até um exercício para vocês que fizessem, né, a respeito de um caso concreto, onde era o José dos Anzóis, que trabalhou na empresa Nimbus, e dizia o exercício, né, que ele era portador de deficiência, o ex-empregado foi demitido, que se sentiu constrangido porque foi visto o e-mail dele pessoal, né, o qual ele tinha, evidentemente, questões pessoais nesse e-mail e não deveria ter sido visto, que estava sendo feito desconto da contribuição sindical sem a sua autorização, e havia a questão daí de horas extraordinárias. Pois bem, como é que você inicia essa reclamatória trabalhista, então? Você vai colocar, até aí eu fiz essa reclamatória e passei para vocês, né? O ideal é que primeiro você passe a contar, fazer um histórico de tudo que aconteceu. Exatamente aquilo ali que você colocou no histórico, você vai informar para o juiz, porque muitas vezes o juiz ele tem conhecimento dos fatos ali na hora, né? Isso devido até, às vezes, um número muito elevado de ações. Então, isso facilita tanto para você, quanto quando está na audiência, fazendo a tua audiência, para o juiz, para a parte contrária, né? Então, o José dos Anzóis começou a trabalhar em tal data, tendo sido rescindido seu contrato em tal data, de imediato, ou tendo sido concedido o aviso prévio para ele. No momento da sua demissão, ele auferia a título de remuneração o valor X. O José dos Anzóis foi demitido, contudo, o reclamante não concorda com essa demissão, tendo em vista que é portador de deficiência física, e quando há uma demissão de um portador de deficiência física, deveria se contratar outra pessoa, outro empregado nas mesmas condições, para que ocupe aquela porcentagem, quarta parte, segundo a nossa legislação. Além disso, né, você vai descrever que a jornada dele se iniciava em tal horário e que iria até tal horário, ok? Então o juiz, com base nisso, ele já tem dado o suficiente para saber exatamente aquilo que você vai pedir. O que é importante daí? Aí você vai item por item descrevendo aquilo que você quer. O primeiro item vai falar da reintegração. Esse pedido de reintegração eu não fiz de propósito nesse exercício, porque a gente vai falar na próxima aula quando for ao vivo. Mas você pode pedir uma tutela de urgência, porque se realmente está ferindo um direito líquido e certo, e que esse direito ele pode ser vislumbrado de imediato, você pode fazer um pedido para que a reintegração seja de imediata. Tá? Na maioria das vezes, né, no processo do trabalho, num processo trabalhista, no transcorrer, o juiz acaba abrindo o prazo para a parte contrária para se manifestar tão somente com relação àquele pedido de tutela antecipada. Então, diga à empresa a respeito do pedido de reintegração de imediato. E, na sequência, se apresenta a defesa dos demais pedidos ali. Tá?
Mas não foi feito o pedido de urgência, nós só descrevemos ali que realmente não poderia ter sido demitido, isso é importante. Aí você fundamenta teu pedido, né? Cita o embasamento jurídico disso. Você precisa necessariamente colocar o embasamento jurídico. Olha, eu aconselho até para o exame da OAB que se faça. Tá? Agora, existe aquela máxima do direito de que dá-me os fatos que eu te darei o direito. Né? Então, cabe ao juiz, cabe ao Estado, juiz, te dar o direito. Então, mesmo que você não fundamente com a lei, isso não torna a tua ação inepta, tua petição inicial inepta. O importante é que você descreva bem os fatos e fundamente toda a parte fática de uma forma a caminhar em comunhão com o que diz a legislação, certo? Então, se você pede uma reintegração, você tem que dizer que a reintegração deve se dar porque a nossa legislação não permite que se demita uma pessoa deficiente e não se contrate outra em mesma situação. Tá? Então, você não falou que isso está no artigo tal da lei tal, mas você descreveu o que essa lei, o que esse artigo diz. Então, isso pode ser feito. Tá? Mas, para fins de exame da ordem, procurem colocar bem completo a lei, o artigo, e aí você faz o pedido. Então, diante dessa situação, isso tudo dentro do primeiro tópico ainda, tá? Diante dessa situação, vem requerer a Vossa Excelência que o reclamante seja reintegrado ao seu cargo e às funções que perfazia dentro da empresa e que sejam pagos todos os salários desse período onde ele esteve afastado. Né? Então, isso impede que seja computado, inclusive, para fins de tempo de serviço. É evidente que isso vai implicar, né, desse período aí de 13º, férias, enfim, né, todos os direitos cabíveis aí. Feito isso, você vai para o próximo item. Você vai falar sobre a questão do imposto, né, sindical que não deve ser cobrado. Você vai falar da questão das horas extras, mas vai item por item. Então, contribuição sindical. A Lei 13.467 de 2017, na chamada reforma trabalhista, hoje não mais determina uma obrigatoriedade desse pagamento. A empresa, de forma inadvertida, descontou a contribuição sindical. Desta forma, requer seja reparado todos esses valores pagos durante o contrato de trabalho. Aí você citou legislação, você citou a causa de pedir e você fez o pedido. Então é isso que precisa numa reclamatória trabalhista. Não há necessidade alguma de palavras como data vênia, entre outras, isso não vai fazer qualquer diferença na hora do julgamento. E num exame da OAB, procure ser o mais objetivo possível. Mas é claro, lembre-se sempre, causa de pedir, você descreve, você faz a fundamentação para você chegar até o pedido. Isso tem que ser claro. Né? Dentro do exame da ordem, procure colocar a legislação também. Mas não que isso vá, repito a vocês, tornar a tua petição inepta. Porque se você descreve lá que você quer excedente à 8ª diária, excedente à 44ª semanal, você já está fundamentando conforme a lei determina. Então, não há necessidade de dizer que isso está lá no artigo 7º da Constituição ou que está lá a partir do artigo 58 da CLT. Mas, para fins de OAB, fundamente, tá certo? Então, você faz também o pedido de ressarcimento aí da contribuição sindical, parte para a questão da jornada de trabalho, e aí
você vai colocar que o reclamante, enquanto perdurou o contrato de trabalho, laborou de tal horário a tal horário, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né, conforme ele te passou e conforme o exercício que eu passei, no caso para vocês, e que tinha tanto tempo de intervalo. Né? No nosso caso ali eram 45 minutos de intervalo. Né? E aqui vocês têm que se ater ao seguinte, após a entrada em vigor da Lei 13.467, o que nós passamos a ter com relação lá ao artigo 71 da CLT e os parágrafos? Quando o empregado trabalha mais de 6 horas, ele faz jus a 1 hora de descanso, de repouso e alimentação. Mas se o empregado acabava fazendo 30 minutos, 40 minutos, em média por dia, 20 minutos, você cobra a diferença até chegar a 1 hora ou você cobra a hora inteira? Até a entrada em vigor da reforma trabalhista, você cobrava a hora cheia. Então você cobrava 1 hora extra, independentemente do que se entendeu, né, se extraindo da instrução. Você cobrava o horário, então se entendeu que fazia meia hora extra por dia, você cobrava não mais meia hora, você cobrava 1 hora como hora extra. A partir agora da reforma trabalhista, você cobra tão somente o período que falta para se completar 1 hora. E por que eu digo isso? Porque no nosso exercício, ele iniciou as atividades anterior à reforma trabalhista e depois entrou na legislação nova. Então, você precisa fazer o pedido que englobe as duas situações, tá? Porque lá atrás existia uma outra legislação. Isso aqui é importante dizer também pelo seguinte, gente. Uma legislação nova, o direito material, principalmente o direito processual, né, o que nós estamos trabalhando, ele começa a entrar em vigor de imediato. Né? E o direito material, ele é diferente porque você não vai ter essa entrada imediata dele. Ok? A próxima aula, quando nós estivermos falando sobre o outro exercício e sobre as outras questões da petição inicial, vamos entrar um pouquinho nessa parte da aplicação da Lei 13.467, no que pode e o que não pode, tá certo? Então aí você descreveu, né? E aí você vai requerer, então, diante do que foi exposto, requer como extra, como hora extra, toda a excedente à 8ª diária, a 40ª